sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo, ou o que mais você quiser trazer aqui. Como sempre digo, aqui a gente não tem uma pauta específica, então se você quiser participar, fique à vontade para me mandar uma mensagem nas redes sociais, ou então deixá-la no site, ou até aqui mesmo nos players de podcast, e aí a gente marca e faz aí um bate-papo, igual nós vamos fazer hoje aqui, uma amiga de longa data, né? Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, mas para que se conhecer pessoalmente se hoje em dia está tudo virtual, né? Então, eu vou entrevistar aqui a Nelita, que é uma médica e investidora, uma grande leitora de livros também, participa lá do Clube do Livro. Ela é celebridade, já foi entrevistada inclusive pelo professor Baroni. Eu consegui aqui um espaço na agenda dela, então, para a gente conversar um pouquinho e ela contar um pouco da história dela e incentivar, né? Mostrar que mulheres no investimento, mulheres e investimentos é altamente rentável e concitar aí todas as mulheres aí que pelo menos passar a pensar, prestar mais atenção aí nos investimentos, para ver se a gente traz aí mais mulheres aí para o mundo dos investimentos. Então, Nelita, boa noite, se apresente aí para o nosso público, que depois eu vou começar aqui uma sabatina de perguntas. Boa noite, Alex. BP Milhão, né? Eu primeiro agradecer o convite, foi uma surpresa muito interessante, assim, gostei bastante da ideia, que eu acho que de repente eu posso colaborar um pouco. Bom, você já me apresentou, mas, Meu nome é Nelita, eu sou médica, sou formada há 10 anos, atuo na linha de frente aí, atendendo em pronto-socorro, estou no meio dessa pandemia louca desde março, junto com outros colegas e outros profissionais de outras áreas, e comecei a investir de verdade em janeiro de 2016, né? Digamos que depois que eu entrei no mundo dos investimentos, eu aprendi a não considerar mais a poupança um grande investimento, porque se considerar poupança, já tinha poupança antes, mas era uma coisa muito automatizada, né? Não era uma coisa consciente. E desde que eu comecei em 2016, não parei mais, não pretendo parar mais, e tem feito realmente muita diferença na minha vida, e eu espero, de repente, que eu possa trazer um pouquinho dessa diferença para algumas pessoas, como uma inspiração, quem sabe. Legal. Então, olha só, então você é uma mulher que já investe aí há 4 anos, né? E você é bem ativa nos investimentos aí, conforme eu acompanho, a gente conversa em alguns grupos, né? Então, fala um pouquinho para a gente como que foi exatamente o seu início, como que você achou os investimentos, por onde que você achou, e vai falando como que você foi entrando mais e mais no investimento até chegar no nível de conhecimento que você tem hoje. Tudo começou em 2015, exatamente no mês de agosto, quando eu me deparei com a chave de um apartamento que eu tinha começado a comprar na planta em 2013. Eu olhei aquele programa de parcelas ao longo de 30 anos com juros exorbitantes e eu lembro de ter chorado na hora e falado, eu não vou dar esse dinheiro para o banco. Se eu tiver que ter esse valor de dinheiro, ele vai ser meu. E enfrentei um distrato, coisa que muita gente não faria, de repente, não é um julgamento, é só uma observação, porque, afinal de contas, o brasileiro sonha com a casa própria, né? Só que, ao sonhar com a casa própria, às vezes atropela tudo e acaba enfrentando parcelas horrendas com juros absurdos e aquela pressão de nunca poder atrasar, porque se atrasar, o banco vem atrás, obviamente, né? É aquela história, você está pagando um empréstimo, o imóvel não é seu. Então, tudo começou dessa forma. Eu tomei coragem, fiz um distrato, e com o distrato do apartamento, eu peguei uma parte do dinheiro, obviamente que uma parte ficou com a construtora, e com aquele montante, eu não quis comprar nada. Eu não quis comprar um carro à vista, eu não quis dar entrada em outro apartamento, eu queria guardar o dinheiro. Na época, a mentalidade era guardar. Hoje, a mentalidade é investir, né? É uma mudança de mindset interessante e muito importante. E quando foi em janeiro de 2016, eu comprei meu primeiro título do Tesouro,
depois de ter lido um livro que um amigo me apresentou, e depois de ter pego as primeiras dicas de procurar no Google o que é um tesouro direto. Então, eu comecei com títulos do governo em renda fixa, que na época eram muito boas, por sinal. Quando foi em setembro de 2016, eu entrei no meu primeiro grupo de WhatsApp sobre renda fixa e sobre investimentos, e aí lá estava você e estavam outras pessoas que continuam aí com a gente até hoje. E ali eu comecei a adquirir mais do que os juros compostos em si, né? Eu adquiri o conhecimento das pessoas que já investiam há muito tempo sob a forma de experiências. Então, eu comecei a pegar mais dicas de livros e comecei a pegar as experiências e comecei a aplicar na minha vida e a sedimentar aquilo que eu fui conhecendo e absorvendo e, paralelamente, filtrando tudo que eu precisava para ter o meu próprio objetivo, ter os meus próprios propósitos, né? Eu acho que é isso que norteia o que você faz com relação ao investimento. Qual que é o seu propósito com aquele dinheiro? Né? Qual que é o seu objetivo? O que você tem em mente, né? E fiquei na renda fixa aí 2016 inteiro, tentando estudar ações, com medo ainda, tinha um medo da bolsa, que não sempre. Em novembro de 2017, eu finalmente jamais vai ter dica de investimento aí, mas para mim estar e não foram produtos de beleza, foram as ações da empresa na época. E aí que eu comecei, em 2018, o grande teste foi a greve dos caminhoneiros, porque eu já tinha absorvido a ideia do sobe e desce, né? Você estava lá lendo o livro Dominando o Ciclo de Dados, para cada sobe e desce depois. Então, aquele foi o meu primeiro grande teste. Ver a carteira toda vermelha e entender que aquela perda seria virtual, exceto se eu efetivasse a venda, exceto se eu assumisse o prejuízo para mim. No momento que eu comecei depois a ver o dinheiro subindo de novo, a ver as oscilações do mercado, a entender como que funciona, que eu consegui ter mais segurança para investir. Foi para quase 85% fundos imobiliários em relação a ações, e aí esse ano de 2020 eu equilibrei um pouco mais. Atualmente tenho muito pouco em renda fixa, eu diria que é uns 70% renda variável e 30% renda fixa. E conforme você vai agregando conhecimento, você vai entendendo o seu apetite pelo risco, que tipo de risco eu quero tomar. Ele vai contra ou a favor dos meus objetivos. E o conhecimento que você vai trocando com as pessoas, eu falo que a experiência com as pessoas, com você, com outros que a gente foi conhecendo, para mim foi essencial. Foi me dando muito mais segurança, né? Porque todo mundo passa por alguns problemas até chegar em níveis um pouco mais avançados. E a troca é muito valiosa. Então, né, Nelita, financiamento imobiliário, né? Eu sempre comento, já escrevi isso algumas vezes, converso, tem BPMcast falando sobre isso, né? Aí a gente parte para a questão da educação financeira, no financiamento imobiliário. Se pelo menos só metade das pessoas tivesse o mesmo sentimento que você teve quando você viu um financiamento imobiliário de 30 anos pagando juros para o banco e desistisse do financiamento imobiliário, eu acho que a gente já melhoraria bastante aí a questão da educação financeira do povo, né? Porque às vezes essa questão, né, do sonho da casa própria, nossos avós, nossos pais sempre falavam, né, quem compra terra não erra. Então criou-se aí um mito de que é só comprar e pronto, aí você vai ficar rico e não vai ter problema nenhum com nada, né? Quando na verdade todo mundo quer ter o seu cantinho, mas aí fica 30, 35 anos pagando, né? Então ao invés de pagar esses juros, é melhor receber esses juros e aí passa a ser acionista de um banco, né? Principalmente o Banco Itaú, Bradesco, que são bancos grandes aí que estão uma grande parte de financiamento e distribui os dividendos. Então, esse é o tipo de mindset mesmo que eu acho que as pessoas em geral têm que criar, né? E o mais difícil você fez, que foi a questão do distrato, né? É difícil, a gente entra, é igual a investir em ação, né? A gente entra vendo uma ação
e aí fica naquela ação, aí ela fica negativa, você fica vira sócio torcedor, não vou vendendo prejuízo. Realizar prejuízo é algo contraintuitivo. Então, é muito difícil a gente realizar um prejuízo de R$ 1.000 aqui para ganhar 3.000 lá na frente, porque o ganho ele não é garantido, né? Apesar da gente saber que na maioria das vezes vai ganhar, mas a gente prefere muito a questão da confiança, né? Então, e me diz uma coisa, quando você já está aí, né, se interessou pelos investimentos já há 5 anos, é uma mulher que conversa muito sobre investimento. Quando você conversa com outras mulheres, você fala com ela, pô, olha só, eu invisto na bolsa, você não investe. Quando você toca num assunto aí, o que a mulherada entende? O que a mulherada acha desse assunto de investimentos? Eu vou começar de um jeito um pouco diferente. Quando eu comecei a investir, eu acabei trocando mais ideias, inclusive nos privados da vida, com investidoras, por ter notado um perfil um pouco mais conservador e que na época me atendia, porque eu ainda era muito insegura com relação ao que eu ia fazer, né? Então, foi assim que eu comecei a procurar uma linguagem parecida com a minha, com relação à simplicidade da situação, para depois eu conseguir subir outros degraus, né? Com relação a conversar sobre investimentos, olha, eu tenho tentado trazer algumas amigas, eu vejo que algumas são um pouco resistentes, né? E não é uma resistência do tipo, sou contra, não quero. A pessoa até quer, mas aquele esforço inicial, aquele combustível a mais que automaticamente vai na hora que você liga o carro para começar a sair do lugar, parece que não pega. É como se esse combustível não existisse ali. Talvez por receio, talvez por medo, pensam na Bolsa de Valores como um lugar que vai perder dinheiro. Eu também tive essa mentalidade. Eu tinha muito medo de entrar na Bolsa de Valores, porque eu achava que eu fosse perder. E efetivamente, teve um momento em que eu realizei prejuízos, né? Como você é contraintuitivo você realizar um prejuízo. Então, quando eu precisei realizar prejuízo na bolsa em alguns momentos, eu lembrei de extrato, passei por coisa muito pior. Então, esse medo, eu acho que segura um pouco algumas das investidoras. Outras coisas que eu percebo têm relação a achar ainda o dinheiro uma coisa muito ruim, no sentido de pensar que, poxa vida, tem tanta gente que não tem, e eu vou ficar pensando em dinheiro, né? E às vezes a pessoa perde a oportunidade de entender que se ela faz isso, ela também pode usar o dinheiro de outra forma para ajudar outras pessoas, né? E também já ouvi muito mulher que fala assim, não, eu deixo tudo na mão do meu marido, eu nem sei de nada disso, não fico nem sabendo. Então, deixa na mão do marido, eventualmente do noivo, para cuidar dos investimentos e abre mão de repente, compartilhar ideias e, quem sabe, fazer o patrimônio crescer mais. Porque quando você compartilha as coisas mudam com relação a foco, com relação ao objetivo, com relação ao ponto de vista e, eventualmente, melhora, né, a escolha. Então, eu percebo esse tipo de entrave, assim, são alguns entraves diferentes, né? Tem um pouco do lance do medo, tem um pouco do lance do deixar para o outro, tem um pouco do lance do não querer mexer, do achar o dinheiro ruim, errado, e eu também já passei muito por isso, não é uma mudança fácil de mindset. Eu acho que tem um pouco de cada coisa aí. Já vi vários perfis. Tenho poucas amigas investidoras, na verdade. Pois é, você falou um negócio aí bem interessante. Lá no Clube do Livro, eu ainda estou lendo A Revolta de Atlas, de vez em quando eu coloco uns insights lá, e teve um, né, falando a questão do que o dinheiro é a origem de todo mal, né? Então, o livro aí, Revolta de Atlas, é bem icônico aí para mostrar esse tipo de situação. Você já deve ter lido essa parte lá, né? Preciso voltar a compartilhar, né?
Eu vou até colocar lá de volta depois, porque ele é Isso. interessante que ele fala sobre o capitalismo e sobre o dinheiro ser a origem de todo o mal. Então, aqui é uma questão assim bem filosófica até, né? Porque Sim, a gente acaba ouvindo que dinheiro é a origem de todo o mal. Mas a gente, ao invés de ensinar o que é o dinheiro, como que se consegue o dinheiro e para que serve o dinheiro, a gente diz que o dinheiro faz mal. Bom, se você doutrina, educa, ensina alguém dizendo que o dinheiro faz mal, a gente tende a se afastar do que faz mal, né? exatamente. E aí você acaba que você não busca o dinheiro que vai trazer um bem-estar para você, para sua família, até mesmo para outras pessoas que necessitem, caso você queira fazer alguma filantropia, né? Você fomenta também que a pessoa ela demoniza quem tem, quem foi atrás do dinheiro, né? Então, e eu vejo sim, muito essa questão do homem, ele é mais apegado, né, essa questão financeira do que a mulher. A mulher realmente deixa muito na mão do homem. E aí tem um livro que eu li há muitos anos já, né, do Gustavo Cerbasi, aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Aham. E ele é um livro sensacional porque nos meus anos de investimento, de conversa, de tudo, já escrevi sobre isso algumas vezes também. E também já passei por experiência dessa, né? Se o casal não estiver junto nas finanças, também não vai adiantar, não. Uma hora vai Não. ruir. Né? Eu tenho a minha teoria, né, de que existem três tipos. Né? O primeiro é o cara tem muito, 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 muito dinheiro, e aí a mulher deixa tudo na mão dele e, inclusive, não trabalha. Um exemplo, né? Uhum. É comum ver isso aí até, né? E Sim. aí, o que acontece? Chega um momento que, eu não sei, mas a impressão que eu tenho, do que eu vejo principalmente, chegou um momento em que o casal não está bem, mas a mulher não separa porque ela vive muito bem, e se ela separar, ela não vai viver tão bem. Aí o homem tem muito dinheiro, acaba que ele banca tudo e mantém ali, né, uma família, muitas das vezes de fachada, e às vezes ele tem outras mulheres na rua, enfim, essa é uma situação. A outra que eu vejo é que um dos dois, tá? E aí o primeiro exemplo também pode ser um dos dois, né? Mas ele é muito comum o homem bancar tudo e a mulher não. E já tem o outro que eu tenho amigos que passam por essa situação em que a mulher ganha mais e acaba que chega no momento, né? Pode ser tanto um quanto o outro, né? Mas eu tenho amigos que estão nessa situação de que a mulher ganha mais do que o homem durante muitos anos e acaba também que o relacionamento começa a ruir porque vem aquele sentimento, né? Que ambos podem ter de, poxa, eu banco tudo e ele não se esforça ou ela não se esforça mais, e aí acaba que às vezes eu me abdico de comprar alguma coisa para poder deixar o dinheiro em casa, né? Mas ele não se esforça ou ela não se esforça. Isso daí também vai trazer um problema lá na frente. E o terceiro é o que o livro fala bem, né? Que se os dois se interessarem, pelo menos problemas financeiros, né, vão ser mínimos ali. Se os dois se interessarem, sentarem, conversarem sobre os investimentos, conversarem sobre a economia de cada um deles, vamos colocar assim na questão da proporção, né? Um ganha 10 mil, outro ganha 5 mil. Uhum. Então, né, bota a proporção ali, faz conversa. E o que é mais difícil, que é realmente conversar sobre isso, né? Aí eu acho que, bom, o casal ele vai longe, pelo menos a parte financeira não vai ser o problema. E aí é o que entra na maior dificuldade, né? Que, na minha visão, as mulheres, né? Como eu já conversei algumas vezes, já vi alguns twitters aí, mas aí o debate acaba se acalorando, né? Porque as pessoas interpretam mal. Mas as mulheres elas tendem a ser mais de humanas e os homens tendem a ser mais de exatas. E essa questão de que o dinheiro é a origem de todo mal, eu acabo vendo que se o homem senta para conversar sobre dinheiro ou falar, oh, vamos economizar aqui, vamos fazer alguma coisa, na maioria das vezes a mulher não quer conversar. Então, é uma questão mais de estatística que a gente vê que as mulheres não gostam muito da parte de financeira e da parte de exatas. Bom, você pode até entrar numa sala aí de engenharia, matemática, qualquer coisa que seja de exatas, cálculos, integral, derivadas, você entra no IME, você entra no ITA, no Instituto Militar de Engenharia, Instituto Tecnológico Aeronáutico, você entra numa turma, majoritariamente a turma é de homens, não que não tenham mulheres, mas é majoritariamente de homens. E quando você entra no curso de psicologia, de ciências sociais ou então de serviço social, é majoritariamente mulheres naquela turma, né? Então
É daí que eu levo essa ideia de que está mais associada à questão mesmo da identificação. E aí você quebra um pouco dessa teoria, você faz parte da, da minoria, digamos assim, né? Que é mulher, trabalha na área de humanas, né? Porque medicina é a área de humanas, e é uma grande investidora e ainda incentiva as mulheres a investir. O que você acha aí dessa teoria toda aí? E antes de passar a palavra novamente para você aqui, né, fazer uma correção, a medicina ela é de biológica, né, ela não é de exatas. Tem alguma coisa de exata, mas eu acabo associando ela em uma questão mais de humanas, né, mas a correção aqui que a medicina é de biológica. Então, o que você acha dessa teoria, né, de que as mulheres estão mais voltadas para a questão de humanas do que de exatas? Então, na verdade, eu vou ser bem honesta, eu nunca tinha parado para fazer essa análise de bolsa de valores, majoritariamente homens, sala de exatas, majoritariamente homens. Eu nunca tinha feito essa associação e para mim fez muito sentido. É aquela coisa que às vezes eu brinco, contra fatos não há argumentos, né? A gente olha e, inclusive, a gente vê estatisticamente essa diferença na bolsa, né? Então, eu tenho uma cola aqui que eu dei uma pesquisada. Atualmente, a bolsa de valores tem cerca de 25,4% de investidoras, né? Durante a pandemia, teve um acréscimo aí de cerca de 180 mil novas contas, o que já aumentou em 39% CPFs femininos. Então, ainda é pouco, né? Nós temos 3/4 de homens e 1/4 de mulheres, para resumir. E faz muito sentido mesmo. A bolsa, de uma certa forma, para a gente conseguir investir de forma eficiente, consciente, inteligente, e você precisa ter uma noção que não é uma noção 1 mais 1 igual a 2. Existem índices, existem planilhas, existem dados estatísticos mais específicos, com uma linguagem mais voltada para finanças, para economia. Então, assim, obviamente eu não virei especialista, tem coisas que eu não entendo ainda, que eu tenho que estudar muito, inclusive, mas não é impossível. Porque aí vem o que eu falo que é o pulo do gato. Qual que é o propósito por trás do ato de investir? Então, eu tenho objetivos que eu sei que aqui no curto prazo, no médio e no longo, o investimento vai me fazer muito melhor. Como pessoa, como alguém que pensa no futuro, que ajuda os pais idosos. Então, assim, quando a gente entende o porquê do ter aquele dinheiro, o conhecimento acaba ficando até mais fácil de ser compreendido. Aquilo que é aparentemente muito difícil acaba tendo um significado um pouco diferente. Então, mesmo a gente tendo estatísticas que comprovam essa diferença entre, né, homens e mulheres, se a mulher entende o que ela quer com aquele dinheiro, o porquê daquele investimento, para que fazer aquilo, o mindset muda automaticamente. Eu falo que foi o susto que eu tomei quando eu vi o quanto eu ia pagar de juros naquele apartamento. Eu falo que foi aquele choque que eu tomei, que eu falei, não vou fazer isso. Então, se eu não vou fazer isso, eu vou ter que aprender a fazer de outra forma. E aí o conhecimento acaba sendo automático, no sentido de você sempre querer buscar mais. Vão ter livros com uma abordagem mais complexa, vão ter livros com uma abordagem mais simples. Isso é adaptável, né? Como eu falei, aprendi muito com pessoas ao longo desses anos, conversando pelo WhatsApp, conversando com investidores. Então, assim, a gente associa as formas de aprendizado. Livros, pessoas, YouTube. Então, hoje em dia tem muito conteúdo, e tem muito conteúdo de gente séria. Você é um exemplo. É buscar a forma de aprendizado e sair da zona de conforto.
A zona de conforto do, não quero, é muito difícil, tem muita conta, não, eu não quero pensar nisso. Esse conforto precisa mudar, mas tem que ter algum interruptor ali para abrir essa chave. E eu, na minha opinião, assim, pensando na minha experiência pessoal mesmo, o meu interruptor foi esse choque que eu tomei de realidade com relação a juros e a querer esses juros para mim. E definir o propósito. Mas por que eu vou fazer esse distrato? Mas por que então que eu quero guardar o dinheiro? Um termo que eu usava antes e que agora eu falo investir. A hora que a gente faz isso, a coisa deslancha. O conhecimento vem até você porque você procura como se estivesse respirando, é natural. Pois é, eu acho muito interessante que você comentou. Na verdade, tem que começar, né? A pessoa que não adianta, qualquer coisa na vida, né? A pessoa quer emagrecer, mas ela não quer começar. Ela não quer suar, ou então ela... que você falou, zona de conforto. A zona de conforto é para tudo, né? Não é só para questão de investimento, não. Para quem quer emagrecer, para quem quer ficar mais forte, para uma academia, para quem quer poupar para poder comprar alguma coisa. E a gente acaba que tende a desistir, principalmente se o objetivo for de longo prazo, né? Então a gente traça ali objetivo. Por exemplo, você falou dessa questão aí do que foi teu estalo aí para não pagar juros e começar a investir o imóvel, né? Uma casa própria. O que a gente faz, né? A gente quer a casa própria dos sonhos agora para ficar pagando 30 anos, mas a gente não quer guardar 10 anos para comprar casa própria e não ter a dívida. Então a gente acaba que entra nessa zona de conforto. É mais fácil eu ter agora e pagar a vida inteira do que juntar um período e depois comprar, né? E nessa questão dos objetivos alcançados, em que a bolsa, o que os investimentos em geral já te ajudou a alcançar? Onde que você está aí nessa questão dos seus objetivos? Eu falo que, apesar de eu ter aí 3 anos de bolsa, 4 para 5 anos de investimento em geral, eu ainda estou começando. Eu falo que eu ainda estou começando, porque a gente está falando aqui de mindset, de zona de conforto. Eu falo que eu mesma assumo que não foi fácil e não é fácil para mim até hoje, com relação a entender, por exemplo, quando um objetivo não é mais aquilo que você quer. Então, tem coisas que vão mudando ao longo do tempo e que, eventualmente, vão fazer você dar um passinho para trás para conseguir dar outros 3 para frente. Então, assim, hoje em dia, eu recebo em dividendos o equivalente em dinheiro que eu pagaria algumas contas fixas. Não muitas contas fixas, mas algumas contas eu falo que todo mês o dividendo que eu recebo de fundos imobiliários e ações na Bolsa de Valores já me pagaria. Eu lembro como se fosse ontem, quando aconteceu de eu fechar a primeira conta. Foi um negócio tão mágico, porque eu falei, gente, daqui um tempo, se eu não tiver mais energia para trabalhar muito, eu vou poder reduzir o meu ritmo, até porque nós não ficamos cada vez mais jovens, nós ficamos cada vez menos jovens, né? A nossa energia vai, ao longo dos anos, mudando. Então, se eu tenho um propósito para o futuro e eu vou vendo esses resultados passo a passo, fica muito mais fácil de usar isso como motor de impulsão para frente, né? Então, o ponto em que eu estou hoje, eu vou falar em linhas gerais. Eu tenho muito mais ações e fundos imobiliários do que renda fixa. O que eu recebo de dividendo pagaria algumas contas, que é muito importante. Eu não tenho agora o rendimento especificamente da minha carteira. Eu deixo para fazer essa conta, vou ser bem sincera, a cada 3, 4 meses, e atualmente, trabalhando no ritmo que eu preciso sentar com calma para fazer isso. E tá, na verdade, na hora de fazer, né? Que agora é em dezembro. Então, esse dado eu não tenho, mas eu acho que
o mais importante para mim foi ver essa questão dos dividendos, de ver aquele dinheiro aparecer na conta da corretora e saber que eu poderia sacar ele a hora que eu quisesse para pagar conta, para usar, enfim, eu poderia, mas eu não faço. Eu uso aquilo para investir mais, para acelerar o potencial do meu patrimônio, né? E é muito, eu falo, é muito gostoso mesmo quando você percebe que uma parte de todo o seu sacrifício, de todo o seu trabalho, de todo o seu potencial de trabalho, né, de toda a sua capacidade, né, de força motriz aí da sociedade, gera alguma coisa para você mesmo. Porque quando a gente compra coisas, a gente até tem as coisas, né, os itens, mas aqueles itens, eles podem se quebrar, eles podem acabar. Não estou falando de imóvel, tá? Estou falando de coisa mesmo, objeto. E você sempre vai precisar, de repente, repor, dependendo do que for, né? Se forem coisas que você precisa usar no dia a dia, enfim. Mas quando você tem esse potencial, que você tem esse dinheiro que vai poder te gerar uma independência futura, vai poder te gerar um poder de se aposentar com mais qualidade, né? Eu falo que a sensação é totalmente diferente. É você poder comprar e não querer comprar. Porque você mudou a visão com relação a muitas coisas. Então, eu acho que é esse o ponto em que eu estou hoje, assim. De olhar para os investimentos de uma forma... eu falo que eu olho com muito carinho, porque eu falo, gente, meu esforço está valendo a pena. O esforço da mudança, de sair da zona de conforto, de levar um choque, de mudar, às vezes, algumas coisas da própria rotina para conseguir atingir alguns objetivos que estão lá na frente mesmo, né? A gente estava comentando antes de começarmos que o eu vou falar o brasileiro em geral, mas eu acho que é isso, é coisa do ser humano. A gente costuma ser muito imediatista, né? Então, se você não vê o negócio agora, você, na maior parte das coisas, a gente olha e fala, não vale a pena, eu quero agora, já. Só que nem tudo na vida funciona dessa forma. Você deu o exemplo da academia. Se eu for malhar agora 1 hora, meu corpo não vai mudar. Eu preciso de meses, eu preciso de consistência, eu preciso de esforço. Então, eu acho que é isso. Assim, eu falo que a minha recompensa por estar fazendo isso, por estar vendo meu esforço ao longo desses anos, é ter algumas certezas. E uma delas é de que o que eu faço hoje e o que eu estou fazendo, o que eu estou obtendo, já é muito mais do que eu poderia imaginar anos atrás. É uma Nelita totalmente diferente. Muito interessante isso aí que você falou, porque eu acho que quando as pessoas começam a se dar conta de que aqueles pingadinhos que vai lá na nossa conta lá, né, que parece que não é muito, mas eles começam a pagar alguma conta sua, eu acho que isso aí realmente faz a mudança de mindset. Né? Quando a gente... Quando Desculpa. Não, pode continuar. Eu falo que eu vi alguns vídeos, eu não sei se do Baroni ou se foi algum Twitter de alguém da Suno, agora eu não me recordo, que fala exatamente isso, que no começo esses centavos desanimam. Porque, poxa vida, você está investindo tanto, você está se esforçando tanto, 50 centavos, R$1, com R$1 eu já não compro nenhuma bala direito. Até que, num dado momento, você fala, opa, isso aqui pagaria uma conta. Nossa, é uma sensação que eu não sei como te descrever, de verdade. Pois é, então. Isso daí eu vejo, né? Já estou nessa estrada aqui um pouquinho. Amigos meus, quando fala assim, vamos investir, vamos, coloca R$300 lá que tá bom. Aí o cara coloca R$300, mas no mês seguinte ele queria ver 5 mil, né? Aí ele vê cair lá 30 centavos, né, de dividendos. Aí o cara fala assim, eu vou investir 30, que fosse R$3, né? Ele fala assim, eu vou investir R$300 para receber R$3. Aí ele desiste, vai lá e compra uma blusa da reserva, paga 350 na blusa, né? Ou então dá 600 num óculos.
Todos os exemplos que eu dou são exemplos reais aí de conhecidos meus, né? Mas quando a gente começa a ver, né? Por isso que a mágica dos juros compostos é boa, né? Quando a gente começa a ver que e olha só, agora eu já consigo pagar a conta de luz, agora eu já consigo pagar a conta do telefone, agora quando você vai somando, você vai vendo que algumas contas suas estão sendo pagas assim, mais na cabeça, né? Porque você, como você falou, E, você não saca o dinheiro, você reinveste. Mas se você ganha 1.000 e tem 900 de conta e de repente rendeu 100, opa, né? Então você vai aumentando a sua capacidade de aporte sem tirar mais do seu salário. Consequentemente, no futuro, você vai ter o seu aporte, o dinheiro caindo na sua conta todos os meses, né? E a sua qualidade de vida melhora porque você não precisou aumentar os aportes, né? Ele está caindo lá. O melhor exemplo que eu tenho disso, eu tenho um amigo que uma vez ele queria comprar uma casa ao triplo do preço da casa dele e ele já estava quase fechando e ele ia pagar a prestação de R$ 3.000 e tal. Aí eu consegui convencer ele e falei assim, cara, olha só, você não precisar, necessidade você não tem. Então fica na casa que você está e vamos fazer o seguinte, vamos começar a investir esse dinheiro todo aí, 3.000 por mês e tal. Enfim, aí ele começou, topou. Aí ele começou a investir, aí chegou num patamar aí de 200.000, rendendo, né, para ele ali. Ele tem fundos imobiliários também, alguma coisa em ações, né? Só que quando ele olha ali todos os meses, ele tem 1.200 a mais na conta, né? E aí eu fui e mostrei para ele, falei, olha só, você com 200.000 tem em torno aí de 1.000, vou botar aí assim, né, um número redondo, de 1.000 a 1.200, 5, 6%, né? Você tem aí de 0,5, 0,6, você tem isso daí todos os meses na sua conta. Quando você tiver o valor da casa que você ia comprar sem necessidade, porque você já tem uma casa de 3 quartos, uma casa que você vive, né? uhum. Você vai ver que o valor da casa vai te render em torno de 3.000 por mês. Aí a pergunta que eu te faço é, você recebendo 3.000 todos os meses, com 600.000 aplicado, você quer pegar os 600.000 e dar à vista numa casa e deixar de receber esses 3.000 todos os meses? Aí foi onde ele parou assim e ele falou assim, pô, 3.000 vai estar entrando na minha conta aquilo que eu estaria pagando de prestação. Eu falei, pois é. Então, olha só, você deixou de gastar 3.000 e está recebendo 3.000, ou seja, 6.000 por mês. Aqueles 3.000 que você já estava disposto a pagar de prestação, você está guardando. E também está gerando 3.000, então é 6.000 por mês. Você quer sair de um rendimento de 3.000 e entrar numa dívida de 3.000 e quando você olhar na sua conta, o investido está zero ao invés de 600.000? Aí ele pensou e falou assim, pô, não quero. E como conclusão, o que ele fez? Passou mais um tempinho, ele comprou um terreno, que né, o terreno sei lá, não é nem, foi acho que 15 ou 20% do valor da casa que ele queria. Então ele comprou o terreno, né, já pagou o terreno bem rapidinho, e ele continua investindo o dinheiro dele, e o terreno está lá paradinho para quando ele tiver dinheiro suficiente para bancar a obra sem vender nada do que ele tem, aí ele vai começar a fazer a obra da casa dele. Então, isso aí foi muito importante que você comentou, porque quando a pessoa ela muda o mindset dela e ela consegue ver que o esforço dela juntar 10 anos, 15 anos depois vai proporcionar tudo que ela quer dali para frente, porque aquele dinheiro está lá investido, ela não zera a conta dela para comprar um produto, mas de jeito nenhum. É muito difícil você achar alguém que juntou durante 10, Não 15, mesmo. 20 anos e gasta o dinheiro todo de uma vez e deixa de receber dividendos ali mensais. Nossa, não zera mesmo. E aí você falou um negócio que você pegou um gancho que eu estava tentando colocar e eu não conseguia. A questão do precisar. Ele já tem uma casa, né? Então, assim, ele precisa efetivamente mudar com urgência agora, já? Tecnicamente falando, não, né? A menos que tenha algum incidente, alguma coisa que, enfim. Mas mesmo assim, será que de repente não valeria a pena alugar se ele quisesse realmente mudar com urgência, em vez de torrar tudo que ele juntou? Então, a gente também tem uma questão que precisa ser vista com esse negócio de mindset, que é a questão do precisar comprar. O que eu efetivamente preciso, o que
eu posso considerar supérfluo, o que dentre os supérfluos realmente me faz feliz e eu vou destinar uma parte para aquilo. Então, mesmo sendo um supérfluo, vai ser um gasto consciente, porque aquilo vai fazer parte do meu lazer, ou de repente de alguma coisa que eu gosto muito. Então, essa diferenciação, né, entre precisar e simplesmente agir pelo impulso, que foi uma coisa que eu acredito que está muito nessa história que você contou e que a gente vê por aí de formas distorcidas, né? Então, qual que seria o impulso dele? Fazer parcela. Você mesma falou, né, do comprar a terra. É automático. Entra naquele negócio que a gente fala sobre a Bolsa de Valores, que é o famoso comportamento de manada. Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Né? Será que eu estou mais certo do que todo mundo? Talvez não se trate disso, mas se trate de autoconhecimento. O que você quer para você? Então, a hora que você ensinou isso para ele, que você mostrou isso para ele pôde refletir de uma outra forma. Né? Então, isso é muito legal, que é o que eu falo do conhecimento trazido pelas pessoas. A gente aprende muito em livros, a gente aprende muito trocando ideias. E você mencionou a questão dos casais e tudo mais, né? Do quanto é importante essa troca, porque você não apenas enriquece financeiramente, você enriquece em diversas instâncias. Então, o quanto a sua troca foi valiosa para essa pessoa, e um valor além do dinheiro, né? Hoje em dia, eu tenho certeza que tudo que ele faz, ele pensa de forma diferente. Ele reflete muito antes de tomar a decisão, né? Em vez de sair por impulso, achando que precisa, vai lá e simplesmente compra, ou simplesmente gasta para pensar depois. Que é o que a gente mais vê, né? As pessoas primeiro gastam e pensam depois. Principalmente se dá uma melhorada na renda, né? Então, é sempre assim, deu uma melhoradinha na renda, então é gastar mais e não poupar mais, né? Essa é outra... Bom, é uma questão de educação financeira mesmo, mudança de mindset, como a gente sempre fala, né? Não tem jeito. A educação financeira, a gente tem aí, né? Eu não sei se era boato, ou de repente você pode até me corrigir com relação à educação financeira em escolas. Seria muito promissor que as pessoas tivessem esse acesso ao longo do desenvolvimento, porque muda aquela chave que você falou do dinheiro é mal. Antes eu também já pensei que o dinheiro é mal. Hoje eu penso que é ruim o que você faz dele. Então, a forma como você usa, se você usa para prejudicar alguém, se você usa de forma errada para se prejudicar a própria família. Então, tem gente que usa dinheiro para apostar. Aposta a casa e deixa os filhos a Deus dará, por exemplo. Então, o dinheiro, ele só vai ser ruim de acordo com o uso que a pessoa que detém o dinheiro vai fazer. A hora que a gente entende isso, a gente para de demonizar o dinheiro. E a educação financeira acaba sendo uma coisa que eu acho que é mais efetiva, porque tira essa premissa errada, né? Tira essa premissa ruim que a palavra dinheiro sempre traz. É muito importante. A educação financeira depois que eu comecei a aprender a investir, que eu entendi o quanto é importante. A gente está num país que tem vários problemas com relação a finanças, a economia. Se você tem uma população que entende um pouco melhor de dinheiro, que aprende a investir, que entende o valor aplicado em tudo, por que não seria um espelho, né? A população, a economia e o bom funcionamento de uma forma geral de todo um país, né? De toda uma engrenagem econômica. Então, é uma discussão longa aí, né? Bem filosófica, mas que eu acho que é muito válida e é muito necessária. É urgente, na verdade. Eu diria que é bem urgente. Com certeza, né? O povo com conhecimento, bom, é outro povo, né? E às vezes a gente até acha que alguns querem que continue dessa maneira, né? Porque é uma coisa tão elementar que a educação financeira, a gente acaba aprendendo na escola exatamente que o dinheiro é ruim. Então, Nelida, antes da gente terminar aqui, né? Deixa aí uma mensagem, vamos concitar aí você como uma mulher investidora já há alguns anos, que já está
já aprendeu muito aí, já dá show lá nos grupos que a gente participa, de tudo quanto é tipo de investimento. Já deu até aula para o Baroni. Traz aí, então, uma mensagem para a gente chamar as mulheres aí para se interessar, pelo menos, a ouvir um pouco mais, assistir alguns vídeos, né? E sair aí desse anonimato, de achar que os investimentos são muito difíceis, são cálculos, é perda de dinheiro. Aqui em casa, a minha esposa ela já investe bastante, né? Antigamente ela só investia em renda fixa, tipo, pouca coisa em renda fixa, não tinha assim, uma visão para investimento. Aí, aos pouquinhos ali, né? Foi introduzindo os investimentos imobiliários, os FIs, aí ela gostou, aí começa o dinheiro a cair todos os meses, aí bota mais um pouco, vai aumentando, que vai aumentando, aí daqui a pouco aprende um pouquinho de ações, aí mostra para os pais, que também são bem conservadores, o dinheiro estava todo parado numa poupança, aí começa a arriscar também, agora a mãe dela também já coloca lá o dinheiro nos FIs, todos os meses já vê os pingados, e assim a gente vai... Ai, que legal. A gente já vai mostrando para as pessoas e trazendo as pessoas e mostrando na prática e na real. É por isso que eu trago aquela carteira da minha filha, né, que aquela é uma carteira real ali, de investindo com pouco dinheiro, e aos poucos eu acho que a gente vai conseguindo educar e trazendo as pessoas aí para os investimentos. Então, deixa uma mensagem aí para as mulheres que ainda têm medo de investir, para ver se traz elas aí para os investimentos. Bom, a minha mensagem é para não terem medo. A gente não tem que ter medo de nada. A gente pode e deve fazer as coisas por nós. Quando você consegue aprender a investir, quando você consegue ver resultados palpáveis, quando você consegue adquirir esses conhecimentos, existe uma palavrinha que eu adoro e que eu sei que é muito difícil de definir, mas ela acaba aparecendo em nuances na sua frente quando você investe, que se chama liberdade de escolha. Então, mulherada, investir ajuda na liberdade de escolhas. De todas as escolhas que você vai fazer com relação a qualquer coisa que vai comprar, com relação a como definir o futuro, a gente não tem que ter medo desse tipo de coisa. Especialmente se forem coisas que vão ajudar a gente a cuidar do agora, né? Então, tem mulheres que são mães, isso ajuda a cuidar do futuro dos filhos. Não tenham medo. Ultrapassem o medo. Procurem conhecimento. A internet está cheia de gente capacitada, de gente, gente responsável. Tirem dúvidas. Perguntem para o círculo de amigos. Eventualmente pode ter alguma que já investe, ou de repente algum amigo mesmo que já invista. É muito gostoso quando a gente troca informações e conhecimentos. Então, não tenham medo e não tenham vergonha. Tem que partir de algum ponto e o importante é começar, mesmo que comece errando. Afinal de contas, todo mundo erra mesmo. Legal, show de bola. Então, eu acho que... Bom, vou tentar compartilhar esse podcast aqui. Vou dizer que é um podcast aqui de promoções aí de algumas lojas de bolsas e sapato, que de repente a gente consegue angariar mais mulheres para ouvir, né? Mas brincadeiras à parte, minha ideia aqui é exatamente essa. Como eu tenho o exemplo da minha esposa que começou a investir, que acabou que a mãe dela também veio, que eu estou mudando ali o mindset da minha filha para investir. Então, eu estou mais cercado de mulheres na minha família do que homens. Então, e aí a minha filha recém-nascida agora, né, que tem 8 meses também, que vai ser mais uma que já vai crescer com esse mindset aí correto do dinheiro, de poupar, aportar e investir. É isso aí. E aproveitando o gancho da bolsa, eu sempre brinco que minha bolsa preferida tem uma marca chamada B3. Então, assim, é uma piada, né? A gente fala que mulher gosta muito de bolsa, de sapato e tal. Eu falo que a minha marca favorita de bolsa é a B3. Não tem bolsa mais linda do que a B3. Então, eu digo o seguinte, eu acho, inclusive, que a mulher tem que comprar bolsa, sapatos, fazer unha, tudo isso daí. Só Sim. Que a gente pode combinar o seguinte, para cada bolsa que você compra, você coloca o equivalente a 2 vezes o valor dela na bolsa B3. É isso. Então, É pular metas. A gente não precisa simplesmente podar, né? Foi aquilo que eu falei. Até
para gastar com coisas que eventualmente podem ser consideradas supérfluas, a gente tem que direcionar. Se você organiza, direciona e consegue, você consegue fazer de tudo um pouco, sabe? Então, é para se arrumar. Eu gosto do meu cabelo hidratado, eu adoro perfume, eu adoro hidratante. Eu tenho as minhas coisas, assim, né? Meu lado, né, todo feminino. Tenho mesmo. A gente tem que ter, quem quer, né? Só que tenha isso e projete o futuro. A gente não pode deixar de pensar no que vai acontecer lá na frente, né? A nossa sociedade tem ficado cada vez mais idosa, a estimativa de vida do brasileiro tem aumentado a cada ano. Então, a gente precisa projetar uma ideia diferente de objetivos para longo prazo, né? A gente pode pensar num item de aquisição imediata como um curto prazo, mas sem deixar de projetar alguma coisa para o longo prazo. Eu acho que isso hoje em dia é essencial. Legal, show de bola. Bom, conversamos bastante aqui. Agradeço muito aí a sua disponibilidade, o seu tempo, né? Pô, você é médica e eu sei que médico está, principalmente nesses momentos agora, está numa correria danada aí por causa da pandemia, né? Mas eu acho muito importante trazer aqui esse podcast de utilidade pública aqui para todos, não só para as mulheres, para todo mundo, porque tem muito homem também que tem que mudar, tem que melhorar o mindset aí. Muito obrigado, então, muito obrigado pelo seu tempo e se você quiser voltar aqui qualquer outra hora para contar mais qualquer experiência sua, fique à vontade aqui, o espaço está aberto. Obrigada pelo convite, boa noite a todos e quem sabe aí até uma próxima. Até uma próxima.